Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria falando. Aqui em São Paulo estamos no finzinho de tarde, bastante frio, e eu vim trazer um assunto para vocês sobre o cultivo de orquídeas. Às vezes as pessoas falam, né, que a sua planta não floresce, às vezes está até com vegetal bonito, mas termina não florescendo. Gente, eu vou falar 3 coisas importantes para você fazer com que sua planta floresça, né? Que vai ajudar aí no seu cultivo. Primeiro, você tem que escolher um bom substrato para sua planta. Esse substrato vai desde um tronquinho de madeira ou casca de pinos, palha de arroz carbonizada, que são os que eu uso aqui no meu cultivo. Vai muito do seu clima, da sua região. Você tem que achar o substrato adequado para a sua planta no seu clima. É muito importante porque se você mora num local que é muito frio e você coloca a sua planta no esfagno, um substrato que é muito difícil de secar, a chance da sua planta apodrecer é muito grande. Então, você tem que saber adequar, que nem aqui no meu caso. Eu já tentei cultivar na pedra brita. Não deu muito certo, porque as minhas orquídeas desidratavam muito. Aqui venta bastante. E eu não consigo ficar regando-as a todo momento, porque eu as cultivo aqui na parede da minha garagem. Então, você imagina eu ficar regando as plantas a todo momento. O que eu vou conseguir, né, é uma boa infiltração aí na parede. Então, não vai dar muito certo. Então, eu precisei adaptar um substrato que eu não precisasse regar tanto e que as plantas se adaptassem. Então, as minhas catleias vão muito bem no vaso de barro, com casca de pinos e a palha de arroz carbonizada. Já acertei o primeiro ponto do meu cultivo. Segundo ponto, a claridade. Toda orquídea precisa de claridade para florescer. Não adianta você colocá-la num lugar que não pegue claridade, porque ela não vai florescer. Olha essa espata floral que está vindo aí, que bonita. Então, você tem que ver se a luminosidade que sua planta está tendo é favorável para que ela floresça. As orquídeas, normalmente, a maioria, não gostam de sol diretamente nas suas folhas, porque queima. O ideal é que o sol seja filtrado. Elas gostam da claridade para florescer, mas não daquele sol intenso sobre elas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse meu dendróbio, eu o cultivava nesse espaço. Aí resolvi trocar de lugar para pôr outra planta aqui. Nesse outro local, ele começou a amarelar as folhas e a cair as folhas. E ele era bem bonito, todo verdinho. Notem que aqui, nesse local que ele está, não pega tanto sol, porque eu tenho essas outras plantas aqui que tampam o sol nele e essa placa de uma imobiliária que tem umas casas alugando aí no fundo, que também ajuda a fazer sombra para ele, e mais aquele pé de abacate ali do vizinho, que também faz sombra nele. Aí, então, eu resolvi levá-lo para cá. Vou mostrar aqui para vocês. Passar aqui pelas plantas, vamos fazer um tour aqui. Aí, coloquei ele, ó, aqui, aonde está essa outra orquídea. Aqui pega bem mais sol, aqui a partir do meio-dia já começa a pegar sol.
Então ele foi queimando as folhas, foi desidratando mais rápido. Então a planta me avisou que ela precisava de menos sol. O lugar que ela estava adequado, porque ela floria muito bem lá, umas flores maravilhosas, e as folhas estavam bonitas, o seu vegetal estava bonito. Então ela não gostou desse sol intenso nela. Então vai da gente observar a planta e prestar atenção, né, no que ela está nos falando. Então resolvi voltá-la para lá. Tem mais ou menos uma semana que eu a coloquei ali de volta e as folhas dela estão voltando a ficarem mais bonitas, apesar de ainda ter algumas manchinhas de queimadura, né? Porque para a planta danificar, né, digamos assim, é mais rápido do que para ela se recuperar. Vai levar um bom tempo ainda para ela se recuperar. E a terceira coisa importante para sua orquídea florescer é a rega. A planta precisa estar bem hidratada para que ela tenha força para poder florescer, já que a sua floração exige um esforço muito grande da planta. Normalmente as orquídeas só gostam de ser regadas quando o seu substrato está totalmente seco, porque se você molha muito, ela apodrece muito rápido. Então você tem que ter uma dosagem boa de rega. Gente, esses são os 3 fatores principais para você ter um bom cultivo e para que suas plantas floresçam e se desenvolvam muito bem. Podem ver que aqui as minhas, elas são cultivadas embaixo de uma telha transparente com um sombrite 70% para que não fique tão quente para elas, mas elas florescem muito bem devido à boa claridade que elas têm nesse espaço. E outra coisa, vocês vão me perguntar, né? E a adubação? A adubação é boa? Sim, mas a planta pode viver e pode também florir sem os adubos químicos, porque se a sua planta leva chuva, a sua orquídea fica na chuva, a chuva é o melhor adubo para sua orquídea. No meu caso, eu adubo minhas plantas, adubo sim. Vocês já viram em vários vídeos meus eu falando da adubação, mas por quê? Eu gosto de ver flores, eu amo flores, então eu quero que elas floresçam bastante. Então eu dou aquela bomba, né? Digamos assim, para elas poderem florescer mais. Mas eu tenho um vizinho aqui de frente que ele tem orquídea, ele não aduba as orquídeas dele. Ele apenas faz a rega com água normal. E elas florescem muito bem. Florescem menos vezes no ano do que as minhas? Sim, mas florescem. Então o adubo não é uma coisa essencial para a planta, que a planta não vive sem aquilo. O importante mesmo são esses 3 fatores: um lugar com substrato que ela se adapte bem, boa claridade e uma excelente rega. Faz mais ou menos aí uns 6 meses que eu não estou adubando as minhas plantas, porque eu percebi que eu estava dando muitos nutrientes para elas e elas estavam ficando fracas, porque eu não dava o tempo de descanso que elas estavam precisando entre uma floração e outra. Então, mais uma vez, eu observei que as minhas plantas estavam com, digamos assim, uma adubação muito carregada, que também é prejudicial à planta, você adubar demais. Então, eu resolvi dar um tempo para que elas pudessem se recuperar e que voltassem a florescer de acordo com o tempo correto delas. Olha aqui mais uma espata
vindo. Aqui já tá de tarde, né? Então tá ficando bem escuro já. Mas esse aqui é uma espata. Ainda tem um pouco do adubo? Tem sim. Mas não é aquela exigência, né, que você tá fazendo com adubação para que a planta floresça mesmo sem ela estar pronta. Então, tudo isso a gente tem que ficar de olho. E o que a planta realmente precisa são essas 3 coisas que eu falei para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Quero pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva. Meu muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.